Oi, gente, vocês estão bem? Eu sou a Lara e eu tô em obras. Vocês viram que o cenário tá diferente, né? Pois é, tô de férias e não tô em São Paulo, não tô na minha casa, mas enquanto a gente estava aqui, nós recebemos uma notícia e eu não podia deixar de vir falar com vocês. Eu esperei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu queria saber exatamente tudo o que ia acontecer no processo do financiamento e ter todas as informações corretas para passar para vocês. Então eu estava esperando essa informação de como usar o FGTS, como a Caixa faria a utilização do nosso FGTS, para então vir falar com vocês. E nós recebemos essa notícia enquanto estávamos aqui, por isso eu estou gravando esse vídeo para vocês nesse cenário diferente, com os recursos um pouco diferentes também, então dei um desconto, mas o que importa é o conteúdo. Algumas informações vão ficar repetitivas, peço perdão, mas eu quero fazer um vídeo bem completo, do começo até o fim, de como funciona todo esse processo do financiamento, aquisição de terreno com construção na Caixa Econômica Federal. Então, o primeiro passo foi procurar um correspondente da Caixa e solicitar os documentos e uma simulação para saber quanto que nós teríamos de dinheiro, quanto que a Caixa poderia nos financiar com a nossa renda, de acordo com a nossa renda. Então, nós fizemos esse contato, recebemos um checklist com todos os documentos que nós precisávamos mandar para fazer a simulação. E eles eram documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de renda. E aí o comprovante de renda, no nosso caso, é o Lerite, porque nós somos empregados pela CLT. E os documentos da nossa residência, comprovante de residência, e algumas outras informações, se a gente tinha 3 anos de trabalho pelo regime do FGTS, se a gente na mesma empresa, o que mais? Acho que foi isso, né? Acho que foi. Foi isso. Bom, depois que nós mandamos essa documentação, recebemos a simulação do quanto nós poderíamos financiar. Então, dentro desse valor, a gente precisava procurar o terreno e descontar o valor do terreno para saber quanto que sobraria para a nossa construção. Quando você faz a simulação, o correspondente da Caixa abre uma proposta no sistema, e aí você pode baixar o aplicativo chamado Habitação da Caixa Econômica, e nele você consegue ver essa proposta aberta e as fases, né, as etapas que você vai passando. Então, próximo passo era escolher o terreno e começar as aprovações. Já tem vídeo falando disso, mas você precisa aprovar o seu projeto na prefeitura da sua cidade e depois passar esse projeto para a Caixa com o alvará, com o carimbo da prefeitura de aprovado. Nós fizemos isso, mandamos para a Caixa e a Caixa vai então avaliar o imóvel. Ela vai avaliar se o que você está dizendo que vai construir é coerente com o valor que você tem de financiamento. Como que a Caixa faz essa medição? Ela usa o CUB, é um índice para calcular o preço médio da construção por metro quadrado e esse CUB é feito por estado. E ele é classificado também em padrão normal, normal e alto. Nós nos enquadramos no padrão normal, é o do meio. E você pode, eu vou deixar o link, mas já falei sobre o CUB nos primeiros vídeos, mas eu vou deixar o link aqui de novo. E aí a Caixa, então, pega o valor que você diz que vai custar a sua casa e quanto que ela vai medir e multiplica essa metragem pelo valor do CUB e verifica se isso é coerente. Para mandar isso tudo para a Caixa, além do projeto arquitetônico, você também precisa preencher a planilha de construção individual, a PCI. Não sei se está esse nome ainda, mas eu vou mostrar, ela vai passar aqui no vídeo para vocês, a nossa planilha, como ela foi preenchida. Quem faz esse preenchimento geralmente é o responsável técnico pela obra, seu engenheiro ou seu arquiteto. E aí, nessa planilha tem todas as informações detalhadas, incluindo o cronograma de como você vai construir, quanto tempo você vai levar para construir. O preenchimento dessa planilha é o coração do processo. Se você preencher alguma coisa que não faz sentido
ou alguma coisa que não está coerente com o projeto, você vai ser negado. E se você der azar de pegar um engenheiro que não é bom de papo, que não está disposto a te ajudar, que só vai analisar, ele nem vai te dar um feedback se isso está certo, o que está certo, o que está errado e o que você tem que corrigir. Ele vai te negar e você vai ter que começar tudo de novo. No nosso caso, graças a Deus, o engenheiro teve um bom relacionamento conosco, nós tínhamos o contato dele direto, meu esposo fez essa busca, encontrou esse contato e conseguiu falar com ele diretamente. Então ele foi apontando o que precisava corrigir. No nosso caso foi bem pouco, precisava só corrigir o cube, porque a gente usou um cube que estava desatualizado e ele usou um outro de um outro mês. Então precisou fazer essa atualização no cube e também precisou corrigir a quantidade de pavimentos que a gente tinha preenchido só com um, mas a nossa casa tem 2. Mesmo sendo um semi-sobrado, né, a parte de cima ela não ocupa toda a extensão da parte de baixo, mas ainda assim é considerado 2 pavimentos. Então precisava ter essa informação na planilha que não estava condizente com o projeto. Mas ele foi super paciente, super prestativo e deixou a gente corrigir. E nessa planilha, você vai dizer o padrão de construção, quanto você vai gastar em cada etapa, com cada material, com a mão de obra, como você vai construir, se você vai contratar um profissional autônomo ou se você vai contratar uma empreiteira, uma construtora. E apesar de você ter que colocar na planilha quanto você vai gastar com esquadria, fundação, pintura, revestimento interno, revestimento externo, esse valor não precisa ser exato, porque essa planilha ela não é orçamentária. Ela não precisa estar de acordo com o orçamento que você vai receber do seu profissional para fazer a sua casa. É só um valor aproximado. E você tem que respeitar os limites. Eu vou deixar selecionado, aí na lateral da planilha já vem desse jeito, tá? Essa planilha você recebe da Caixa e você só altera os campos que são permitidos e já vem com esses parâmetros, com esse percentual definido. E conforme você vai preenchendo a planilha, como vocês podem ver aqui do lado, ele vai alterando e dizendo se tá ok, se tá abaixo ou se ultrapassou. Então isso tem que ser respeitado. Se alguma coisa sair desse parâmetro, você tem que justificar. Aí tem um campo na planilha que você pode discriminar certinho por que você vai gastar tanto com aquele item. Também precisamos colocar uma foto do lote, uma foto que você pega no Google Maps. Tem um pessoal falando de como preencher essa planilha, e aí eu acho interessante fazer essa busca, mas se você contratou um profissional que já está habituado a fazer com financiamento da Caixa, ele mesmo vai preencher essa planilha, como foi o nosso caso, e você não vai precisar se preocupar. Estou passando essa informação para que você não fique totalmente no escuro e entre no negócio cego, para você ter uma noção do que você tem que fazer e o que é solicitado pela Caixa para aprovar o seu financiamento. Então você manda toda a documentação, o alvará, o projeto, seus documentos novamente e essa planilha preenchida. E a Caixa vai avaliar se o que você está solicitando de dinheiro emprestado é suficiente para construir essa casa. O que não pode acontecer? Você não pode solicitar um valor e construir um valor alto e construir uma casa no padrão normal. Aí não faz sentido. Por que você vai gastar tanto nessa casa se o seu padrão de construção vai ser inferior? A Caixa não se apega muito se você vai construir, colocar um pouco a mais. De repente, no decorrer da obra ali, como é o nosso caso, a gente vai fazer o depósito, vai fazer a despensa, vai fazer a área gourmet, que não estão no projeto, então para a Caixa ela não vai financiar isso, mas tudo bem se eu conseguir me capitalizar e conseguir levantar o recurso financeiro para fazer. Isso a Caixa não pega muito, a gente pode fazer essas extensões depois, só não pode mesmo mudar o projeto que está aprovado na prefeitura. Uma coisa importante que eu esqueci de falar da planilha. No final dela tem a parte do cronograma.
A Caixa quer saber quanto tempo você vai levar para construir e quanto você vai cumprir de percentual de construção em cada etapa. As etapas podem ser divididas em meses, mas não necessariamente, porque a fundação, por exemplo, leva 40 dias. O acabamento leva 2 meses, não sei, tá? Tô falando aqui só uma suposição. Então, não precisa ser dividido exatamente por mês, mas em cada etapa. Para que serve isso? No nosso caso, foi dividido assim: 5% no começo, depois 10%, 10%, 10%, depois 15%, parece, e no final 5%. Por que a gente começa com pouquinho e termina com pouquinho? O financiamento de aquisição de terreno e construção funciona um pouco diferente do financiamento imobiliário padrão. O financiamento imobiliário é assim: você compra o imóvel, né, dá um valor lá para o vendedor, a Caixa paga o restante do imóvel e você vai pagando a Caixa por mês. Então a Caixa te empresta, ela quita o seu imóvel e você vai pagando esse empréstimo. No financiamento aquisição de terreno e construção, a Caixa vai pagar o terreno. Então vamos lembrar, a Caixa financia 70%, tanto do terreno quanto da sua construção. Aí você deu 30% lá para o vendedor do terreno, para ele segurar o negócio e esperar o financiamento. A Caixa vai pagar os outros 70% de uma vez. E na sua construção vai funcionar por reembolso. Por isso, as etapas na planilha. Como a Caixa vai fazer isso? Você colocou na planilha que a primeira etapa vai ser 10% do valor da sua construção. Então, você vai construir aqueles 10%. Quanto que corresponde? Fundação? Só a sapata? Só vigas baldrame? Não sei. Seu engenheiro vai saber. Mas você vai construir 10%. Então, vamos supor que a sua casa a sua construção vai custar 350 mil. A Caixa vai financiar 70% disso. Então, dos 350 mil, 10% é quanto? 35 mil. Você vai lá e vai colocar os 35 mil na sua obra e vai construir esses 10%. A Caixa vai, depois que você comprovou que você construiu e finalizou esses 10%, a Caixa vai te reembolsar. A Caixa vai te reembolsar os 35 mil? Não, porque ela financia 70%. Ela vai te reembolsar, minha colinha tá aqui da matemática, R$ 24.500. Quanto custa a sua próxima etapa? Mais 10%, mais 35 mil, então você tem os 24.500 que você recebeu da Caixa e tem que completar com o seu dinheiro. Então, os 30% que você precisa ter de recurso próprio, você vai colocar na sua obra mensalmente. Então, você precisa ter um bom planejamento financeiro para você não atropelar a construção, para você não se perder e chegar uma hora que você não vai ter o dinheiro para concluir a etapa, porque a Caixa só vai te reembolsar quando você comprovar que você concluiu aquela etapa, que você construiu tudo que você falou que ia construir. Então, senta com o seu engenheiro e monta esse cronograma de uma forma que você consiga ir se capitalizando, se você ainda não tem, né, os 30% direto, para você ir se capitalizando, se planejando, levantando os recursos para ir construindo a sua obra não parar. A Caixa fiscaliza com uma visita técnica do engenheiro lá na sua obra e ele vai fazer relatório. Isso na primeira vez. Nas próximas vezes, no decorrer da obra, vai ser através de um aplicativo. Então, o seu engenheiro também tem que ter conhecimento desse método de avaliação da Caixa para não atrasar a sua obra. Ele vai precisar tirar fotos e fazer um relatório dentro desse aplicativo para a Caixa avaliar se você concluiu aquela etapa para então liberar o seu dinheiro. Tá, agora a parte mais importante, que eu precisava saber com certeza de como ia funcionar para explicar para vocês. O nosso recurso próprio foi o FGTS. Eu não tinha o dinheiro todo para construir e eu não tinha nem os 30% em mãos. Aonde eu tinha o dinheiro? Eu tinha no FGTS. Como funciona quando você vai usar o FGTS?
No nosso caso, a informação que nós recebemos essa semana da correspondente é que a Caixa vai pegar todo o nosso FGTS e dar no terreno. Então, a gente deu só um sinal para o vendedor e por isso ele foi tão generoso de esperar tanto tempo, né? Porque já completamos 7 meses nesse processo, desde que nós escolhemos o terreno até a fase que nós estamos agora, esperando a verba da Caixa. Ele esperou esse tempo conosco, então nós demos apenas um sinal para garantir o negócio, para demonstrar o nosso interesse em de fato adquirir o terreno dele, mas ele teve que esperar, ele não recebeu 30%. Né, que geralmente aconteceria se você tem esse recurso na sua mão. O nosso veio do FGTS, então ele tinha que esperar toda a liberação do processo e ainda está esperando. Então a Caixa vai pegar o nosso FGTS, meu e do meu esposo, e dar todinho no terreno. E ainda vai faltar, então ela vai financiar uma parte. Nosso terreno foi comprado em R$197 mil, e a Caixa ainda vai ter que financiar cerca de 76 mil, não me lembro ao certo, mas é por volta desse valor. Então, ela pegou o nosso FGTS e deu todo para o vendedor. E o restante vai para a construção. Por que essa informação é importante? Tanto faz, né, Lari? Se ela vai dar todo no terreno ou se ela vai dar na obra, no fundo você vai pagar a mesma coisa. Sim, só que se ela usasse parte no terreno e parte na construção, na hora dela reembolsar os 24.500, ela reembolsaria os 24.500 que estão financiados e o restante, para completar 35 mil, ela ia reembolsar do meu FGTS. Ela ia administrar esse repasse junto com o FGTS. Então vamos pensar o seguinte, você tem no FGTS dinheiro suficiente para pagar o terreno e ainda sobra. Como vai funcionar? A Caixa vai reembolsar junto com as etapas, tanto o valor financiado quanto o proporcional do seu FGTS. Ficou confuso ou deu para entender? É um pouco difícil, né? É um pouco complexo. Eu demorei um pouco para entender como seria isso, mas no meu caso, como vai direto para o meu FGTS não é suficiente para sobrar para a construção, então eu descobri que vai todinho para o terreno, eu não vou ter essa etapa. Mas se vocês ficarem com dúvida, se alguma coisa eu deixei passar e não falei, deixem aqui nos comentários que eu respondo um por um com calma. Bom, você também precisa se planejar para o finalzinho. Lembra que eu falei que o começo era pequenininho e o final também era um percentual pequenininho? Por quê? Depois a Caixa, a partir dos 85%, é isso? A partir dos 85%, na faixa de 85% de construção, é a última avaliação que a Caixa faz para te reembolsar. Os 15% finais, ela vai te entregar completo só depois do habite-se. Então, como vai funcionar? Você cumpriu 85, ela te reembolsa aquele percentual pequenininho e o final ela vai te reembolsar só depois que você for lá na prefeitura e pedir o habite-se. E aí vem um técnico, vai avaliar se a casa é habitável, se já pode liberar o habite-se. E aí, então, você vai pagar o ITBI novamente e vai receber esses 15% finais. Até você dar entrada no habite-se, até você chamar esse técnico, ele ir lá na sua obra, avaliar se você já pode receber, até você receber esse documento, até você ir no cartório, fazer o registro do imóvel, porque antes era só um terreno e agora tem uma casa, então precisa pagar o imposto de novo. Prepare-se para isso também, porque é um valor, né? E aí já vai ser o valor em cima do valor do imóvel que está construído naquele terreno. Então você precisa estar preparado para essa documentação e isso demora um pouquinho. Só depois que sai esse registro novo com o imóvel já no lote, né, na escritura, é que você vai receber esse final de valor da Caixa. Por isso que você deixa
para receber o finalzinho, né, os 5% para concluir para o final, porque se você colocar os 15%, você tem que pôr esse dinheiro para depois a Caixa te reembolsar. Se você falar que naquele último mês, para completar os 85, você vai construir só 5, você põe só uma graninha ali, a Caixa faz a avaliação, te reembolsa esse valor e os 15% finais ela vai te dar só depois do habite-se. Lari, como faz para ter esse financiamento? Então, depois que a Caixa avaliou seu imóvel, avaliou sua planilha, fez a aprovação, você vai assinar o contrato com a Caixa do financiamento e essa é a etapa que a gente está. Nós recebemos a aprovação da engenharia da Caixa, mas se vocês ouviram as notícias recentes, a Caixa fez mudanças e a Caixa afirma que está sem recurso. Ela não afirma, né? Os especialistas aqui que sondam aí que está sem recurso no SBPE. O SBPE utiliza recursos que estão na poupança, então as pessoas guardavam dinheiro na poupança, a Caixa usava esse valor e as pessoas pararam de guardar o dinheiro na poupança e por isso o recurso caiu. É o que está sendo especulado. Então, a Caixa está sem recursos para liberar os financiamentos e está segurando os processos. Nós estamos numa fila de verba. Nós temos o processo aprovado e entramos nessa fila até que a Caixa tenha o recurso para nos emprestar. Quando isso acontecer, ela vai chamar para assinatura do contrato. Eu vou assinar o contrato do financiamento, vou levar no banco, vou pagar o ITBI correspondente ao valor do terreno, que na cidade de Cajamar, se eu não me engano, é 4%. Vou fazer esse registro em cartório, devolver isso para a Caixa, né? Demonstrar que o registro foi feito, vai aparecer o nosso nome e o nome da Caixa. E então nossa obra finalmente vai começar. Infelizmente esse ano não será possível, a Caixa ainda não fez essa liberação e ainda que ela faça, final de ano, né, tudo dá uma paradinha, então nós conversamos, tivemos uma reunião com o nosso engenheiro, nossa arquiteta, e nós definimos o início mesmo para o ano que vem, ainda que a Caixa libere neste ano, iniciaremos só no ano que vem por causa desses trâmites todos, né? Leva aí em torno de 20 dias, porque o cartório é um pouco demorado, enfim, vocês já conhecem esses processos, né? Se não conhecem, vão conhecer e vão se estressar. Já começa no chazinho de camomila, já começa na oração, para ficar bem tranquilinho, porque é demorado, é burocrático, mas dá certo. E é uma forma da gente conquistar a nossa tão sonhada casa própria, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. Bom, era isso, eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo, porque eu queria muito saber como que ia funcionar a utilização do nosso FGTS. É uma das informações que eu pelejei, que eu pesquisei e não encontrei por aqui e quis trazer de forma detalhada como funciona a utilização do FGTS como entrada, né, como recurso próprio nesse tipo de financiamento. Eu espero que tenha esclarecido vocês e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Fiquem com Deus e tchau!